Capítulo 91, Centro Experimental de Biotecnologia Blackleg. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. 2 meses depois. Depois de uma batalha feroz, a Blackleg Biotechnology finalmente assinou um acordo com 2 grupos da indústria nuclear na China continental. Por meio de um contrato EPC, a Blackleg Biotechnology contrataria o China General Nuclear Power Group e a China National Nuclear Corporation para concluir o projeto Blackleg Biotechnology Namibia Nuclear Power Plant. As 2 empresas seriam responsáveis por todos os trabalhos de construção e tecnologias, enquanto a China National Nuclear também forneceria os materiais de construção necessários. A usina nuclear Blackleg era um reator nuclear de terceira geração com 2 reatores de água pressurizada CAP-1400, cada um com potência de 1 milhão de kW, atingindo uma produção total de 2 milhões de kW. A área de construção abrangeria cerca de 15 milhas quadradas. A Blackleg Biotechnology investiu 4,3 bilhões de dólares no total, pagando 1,4 bilhão de dólares pelos custos de construção da China General Nuclear Power e 2,9 bilhões de dólares pela tecnologia, construção e materiais da China National Nuclear Corporation. Desse valor, a Blackleg Biotechnology teve que fazer um primeiro pagamento de 2,3 bilhões de dólares. Metade dos restantes 2 mil milhões de USD viria de empréstimo para investimento estrangeiro do Banco da China Continental. Quanto aos fundos restantes que valiam mais de 1 bilhão, uma corporação chamada Mainland China Electronics Group pagou por Shenzhen. O motivo foi que essa corporação primeiro contatou a sede da Blackleg, expressando sua vontade de adquirir a tecnologia de tradução simultânea ao preço de 7 bilhões de RMB. Isso foi além de uma redução dos juros do empréstimo e conformidade com as políticas da Blackleg Biotechnology. Esta foi uma representação clara do que as autoridades queriam. A IA do Little X Translation Assistant original não foi quebrada pelas autoridades. Portanto, eles compraram a tecnologia antes do lançamento do segundo produto. Xie perguntou a Shenzhen sobre isso. Naturalmente, ele não tinha opinião sobre o assunto. Superficialmente, parecia que Shenzhen pegaria a ponta curta do bastão. Afinal, uma tecnologia que derrubaria toda a indústria da tradução valia mais do que isso. Mesmo assim, havia alguns benefícios ocultos que não podiam ser medidos pelo dinheiro. Para as pessoas comuns, essas condições certamente não eram tão favoráveis quanto uma compra no valor de dezenas de bilhões. No entanto, para aqueles que aproveitariam a menor chance de subir mais, isso significava algo completamente diferente. Do ponto de vista de Shenzhen, essas condições eram a verdadeira base para que uma empresa pudesse criar raízes, crescer e se expandir a longo prazo na China continental. Em termos simples, Shenzhen trocou a tecnologia do tradutor simultâneo por uma oportunidade de se tornar uma empresa como Tencent ou Alibaba. Além disso, as autoridades adquiririam apenas a tecnologia, o que não impediria Shenzhen de arrecadar mais dinheiro. Enquanto o produto fosse lançado em outros países, Shenzhen ainda poderia vendê-lo em todo o mundo e obter lucros impressionantes. A partir de agora, os 4 bilhões de dólares ganhos por Shenzhen foram gastos completamente. Não apenas isso, mas ele também devia ao banco mais de 1 bilhão. Mesmo assim, seu estado emocional permaneceu inalterado. Ele até sentiu vontade de rir. Após meio ano de proliferação, o Little X Translation Assistant foi gradualmente promovido em todo o mundo. No entanto, devido ao desvio do Facebook e à supressão de vários países, havia apenas cerca de 10 milhões de usuários pagantes por mês. Depois de subtrair os altíssimos pedágios de cada plataforma, o lucro líquido mensal deste software foi mantido em cerca de 20 milhões de dólares por enquanto. Isso foi apenas uma gota no oceano das despesas de Shenzhen. Embora não fosse tão lucrativo quanto ele imaginara, Shenzhen estava jogando a longo prazo. Afinal, era uma tecnologia única neste mundo. Mais cedo ou mais tarde, ela se tornaria uma máquina de fazer dinheiro. Antes de venderem a tecnologia de tradução simultânea para as autoridades, Xie encontrou uma tentativa de sequestro. Havia 5 sequestradores no total. No entanto, eles só conseguiram entrar furtivamente no prédio comercial. Antes que pudessem realizar o sequestro, todos pularam do prédio por algum motivo. A polícia só conseguiu identificá-los como sequestradores com base em suas nacionalidades estrangeiras. Desde então, nada disso aconteceu novamente. Nos últimos 2 meses, Shenzhen também se manteve ocupado. Ele comprou um terreno baldio de 1.000 hectares perto de Walvis Bay e montou um grande centro experimental biológico. Este projeto foi terceirizado para a China National Nuclear Corporation junto com a usina nuclear. O primeiro lote de materiais de construção para isso chegou antes da usina nuclear. Isso ocorreu porque Shenzhen optou pelo design modular de aço puro e mais rápido, assim como os blocos de construção. Em poucos dias, um centro experimental biológico cobrindo uma área de 100 mil metros quadrados estava erguido ao sul de Walvis Bay. Milhares de painéis solares fotovoltaicos foram erguidos ao mesmo tempo que os laboratórios. Cada painel tinha uma saída de 6 kW. Nada menos que 1.000 painéis solares, que se estendiam além do que os olhos podiam ver, formavam um cobertor denso sobre 1.000 hectares de terra.
Em meados de abril, quando o projeto Blackleg Biotechnology Namibia Nuclear Power Plant estava prestes a começar, o Blackleg Biotechnology Experimental Center foi concluído com sucesso. Nesses 2 meses, o equipamento biológico comprado na Suíça finalmente passou pela inspeção de exportação e foi enviado para a Namíbia. Por favor, dê uma olhada. Este será o seu centro experimental. No dia da conclusão, um grupo de gerentes de construção se reuniu em torno de Shenzhen. Um deles, que era o melhor orador, apontou para um edifício colunar coberto de painéis solares e sorriu. De acordo com o seu planejamento, projetamos os 2 primeiros pavimentos como uma estrutura duplex, formando um hall experimental. A área deste salão é de surpreendentes 5.000 metros quadrados. Ao mesmo tempo, a entrada principal do prédio experimental fica no segundo andar. Para entrar pela entrada principal, você teria que subir primeiro as escadas externas. Depois de entrar, você veria imediatamente o vasto saguão e a área de escritórios. Enquanto falava, ele guiou o grupo de Shenzhen para dentro do prédio do laboratório. Claro, uma porta lateral também está instalada no primeiro andar. Se você não quiser subir no segundo andar, pode entrar pela porta lateral. Os quartos ao redor do segundo andar podem ser usados como escritórios ou como salas e depósitos. Quanto ao subsolo, é o estacionamento. Enquanto falava, o guia conduziu Shenzhen e os outros até o elevador e chegaram ao terceiro andar. O terceiro andar ainda é o espaço do escritório. Há também uma grande sala de conferências que pode acomodar 1.000 pessoas para reuniões envolvendo todos os funcionários do Instituto de Pesquisa. É apenas no quarto andar que se entra oficialmente no espaço para experimentos. Os laboratórios do quarto andar são básicos. 4 salas de dados e 2 salas de servidores também são construídas aqui. Ao chegar ao quarto andar, o guia não os trouxe mais para cima, apenas explicou: o quinto e o sexto andares compreendem uma dezena de laboratórios biológicos com diferentes funções, com níveis de biossegurança de BNCL-1 a BNCL-3. Quanto ao último andar, são 4 laboratórios biológicos completos que ainda estão em construção. Existem 2 laboratórios de células e 2 laboratórios de animais. Cada laboratório vem com sua própria zona de curativo, zona de filtração, zona tampão, zona de desinfecção e assim por diante. Eles são especialmente equipados com roupas de proteção contra pressão positiva, portas herméticas, chuveiros químicos, sistemas de filtragem de ar e outras instalações. Além disso, todo o 7º andar é totalmente vedado e os 4 laboratórios internos são do mais alto nível internacional, BNCL-4 e a BNCL-4. Shenzhen assentiu. Não precisamos olhar para eles até que a construção esteja concluída. Vamos visitar os outros 2 prédios de dormitórios e o centro de atividades primeiro. Muito bem, siga-me. O grupo deixou o prédio do laboratório e se dirigiu para os prédios dos dormitórios recém-construídos ao lado dos laboratórios. Depois de sair do prédio do laboratório, Shenzhen voltou a olhar para esta estrutura imponente com um brilho de emoção em seus olhos. Muitas pessoas não entenderam por que Shenzhen gastaria tanto para construir um centro experimental BNCL-4 em um país tão empobrecido. Afinal, os laboratórios de nível BNCL-4 eram raros em toda a federação e a maioria deles eram estatais. Além disso, só o custo de importação de materiais era 2 a 3 vezes superior ao dos centros de pesquisa localizados na Suíça, sem falar na falta de pessoal e de insumos médicos. Se a Suíça era um paraíso para a indústria biológica, então este lugar era um deserto estéril subdesenvolvido. Shenzhen sabia que se continuasse expandindo na Suíça, poderia ser muito mais fácil do que era agora. No entanto, era semelhante a um pedaço de terra já ocupado por outra pessoa. Ele estaria apenas emprestando a terra. Quando ele tivesse colhido suas colheitas que cresceram através de trabalho duro, ele ainda teria que desistir de mais da metade de sua produção. Somente recuperando o deserto ele poderia extrair o máximo benefício. Capítulo 92, entre em contato novamente. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Tarde da noite, na rica área costeira da cidade do Cabo, uma mansão privada que era tão acolhedora quanto um palácio real estava envolta num estranho silêncio. Era fortemente guardado como um palácio. Dificilmente alguém poderia dar um passo sem esbarrar em uma sentinela ou guarda. Dezenas de guarda-costas vestidos de preto patrulhavam incansavelmente dentro do terreno, alertas até mesmo ao menor movimento de uma folha de grama. No coração da propriedade privada, em um quarto da mais alta segurança, um homem magro e de aparência abatida dormia. Não havia mais nada de sua antiga glória. Era Dlamini, que havia perdido muito peso. Se ele já foi chamado de leão, depois do incidente do sequestro, ele se tornou um chacal cruel e paranoico. Nos últimos 3 meses, o temperamento de Dlamini havia mudado drasticamente de um homem calmo e estrategista para alguém que batia e repreendia seus subordinados o tempo todo. Alguns de seus comparsas, devido a alguns pequenos erros, chegaram a ser amarrados em sacos de aninhagem e afogados no mar. Ele estava visivelmente muito mais magro. Sua estrutura outrora robusta foi encolhido gradualmente. Acrescente isso à sua tez branca como gelo, e qualquer um acreditaria que ele tinha 70 anos, quanto mais 50.
Todos descobriram que Domini havia mudado. Agora, tinha medo do frio e da luz, atormentado por uma perpétua sensação de insegurança. Ele nem ousou sair pela porta. Ele apenas se trancou em sua mansão o dia todo, cuidando de seus próprios assuntos. Atualmente, Domini estava dormindo na ampla cama de carvalho. O quarto estava perfumado com calmante agarode, mas suas sobrancelhas frangidas indicavam que ele não estava dormindo bem no momento. Notificação de tarefa. De repente, uma voz feminina fria e mecânica invadiu a mente de Domini. Em um instante, seus olhos se abriram, cheios de infinitas veias injetadas. Você novamente. As pupilas de Domini se contraíram enquanto ele resmungava em voz baixa. A essa altura, ele não estava mais no mesmo estado patético de quando ouviu essa voz pela primeira vez. Afinal, ele era um personagem formidável que tinha a vida e a morte em suas mãos. 3 meses foram suficientes para ele se preparar para isso. Ele respirou fundo e imediatamente latiu friamente. Falar. Não. GMM a 20.220.001, você recebeu uma tarefa de NCGM a 5. Por favor, ligue seu computador dentro de meia hora para verificá-lo. Ligar o computador. Domini ficou em silêncio por um momento. Ele não acendeu as luzes, mas foi até sua mesa no escuro e ligou o laptop. Então. No entanto, antes que Domini pudesse terminar sua pergunta, a tela do laptop que ele havia acabado de ligar ficou preta de repente. A interface original do laptop se transformou em um padrão preto e vermelho. Domini apertou os olhos e tateou ao redor de sua mesa. Por fim, tirou um par de óculos de leitura e colocou-os. Só então ele pode ver a imagem no laptop. Era um padrão circular preto e vermelho, também conhecido como logotipo. No logotipo, 2 mãos estavam prestes a se tocar, em um fundo vermelho sangue. As 2 mãos estenderam-se de ambos os lados do logotipo. O da esquerda estava mais abaixo, enquanto o da direita estendia uma figura de índice. Era como se os 2 dedos estivessem prestes a se tocar. A estrutura e a posição desse padrão lembraram Domini de um afresco na Capela Sistina da cidade do Vaticano. Era um mural chamado Gênesis. A mão à esquerda representava o humano, Adão, enquanto a mão direita representava Deus, Jeová. No entanto, ao contrário do mural, a mão que representa Deus no logotipo não era uma mão humana, mas uma estrutura totalmente mecânica. Quando Domini viu isso, de repente percebeu que esse logotipo era o símbolo daquela misteriosa organização. Senhor. Domini. No momento em que Domini se sentiu tomado de admiração, uma voz humana soou do computador. Quem está aí? Domini estremeceu e seu corpo ficou tenso instintivamente, mas ele relaxou novamente no momento seguinte. Ele simplesmente perguntou com uma voz incrédula: quem é você? Como você invadiu meu computador? Já nos encontramos antes, senhor. Domini. Isso foi o que a voz rouca e jovem disse. Quando Domini ouviu isso, suas pupilas encolheram. Ele instantaneamente se lembrou daquela sala de estar sombria e sangrenta, daquele hotel barato e desprezível. Era um pesadelo que ele não queria revisitar. Não entre em pânico, senhor. Domini. Deixe-me apresentar-me adequadamente. No entanto, hoje parecia diferente. Essa voz não parecia estar zombando dele, apenas proclamando solenemente: eu pertenço à organização Zona Proibida de Deus e sou um dos membros do Conselho de Discípulos. Meu número é 5 e você pode me ligar. Judas. Judas. Domini respirou fundo. A informação nesta saudação foi explosivamente importante. A Zona Proibida de Deus, o Conselho dos Discípulos, o número do código e Judas. Para que tipo de organização ele foi arrastado? Senhor. Domini, seu status atual na organização se deve a um processo de recrutamento que desenvolvi. Inicialmente, você pertencia ao nível Delta mais baixo, mas como completou a tarefa de nível A dada pela organização há 3 meses, abrimos uma exceção e o promovemos ao nível Gama. A voz disse lentamente: peço desculpas. Como seu mentor, não fiz o melhor trabalho. Eu não ensinei a você o que fazer no começo, então estou determinado a lhe dar uma compensação. Depois de uma pausa, a voz acrescentou: claro, você também pode optar por recusar. Processo de recrutamento. Compensação. A garganta de Domini estava seca. Ele queria começar a gritar com essa voz, mas sua racionalidade o deteve a tempo. Ele só conseguiu engolir sua frustração e perguntou com a voz rouca: antes disso, posso aprender mais sobre essa organização de que você fala? Claro. A voz fez uma pausa e então disse: a Zona Proibida de nosso Deus é um grupo de pessoas reunidas pelo compromisso de buscar a longevidade e até a imortalidade. Nossos membros vêm de toda a federação. Seja no Ocidente, no Oriente ou onde você estiver, deixamos nossa marca. Enquanto a voz falava, Domini notou que a imagem no computador havia mudado e um documento apareceu. Enviei-lhe o manual da nossa organização. Mas, por favor, não tente imprimi-lo ou gravá-lo de qualquer outra forma. Caso contrário, você sabe o que vai acontecer. A voz não continha nenhum traço de ameaça, mas quando Domini ouviu isso, ele tremeu todo.
Inconscientemente, ele tocou a nuca e seu rosto ficou pálido. O documento mencionado pela voz era um acordo demorado. Incluía as notas importantes da zona proibida de Deus, bem como uma explicação do chip de Deus. Só então Domini entendeu pela primeira vez o que diabos havia naquela ferida atrás do pescoço. O chip de Deus é uma espécie de cérebro biológico que auxilia os seres humanos no trabalho e na vida. Pode-se dizer que é uma espécie de revolução tecnológica, um sistema auxiliar inteligente para a nova geração de humanos. Você pode usá-lo para gravar tudo o que vê e pedir para transmitir o vídeo pela rede sempre que precisar. Ao mesmo tempo, ele pode se conectar à internet a qualquer hora e em qualquer lugar, procurando informações para você ou orientando quando encontrar um problema. Quando você está em perigo, ele pode até chamar a polícia automaticamente ou assumir o controle do seu corpo para ajudá-lo a escapar ou matar seu oponente. Uma a uma, essas funções se tornarão acessíveis a você à medida que seu nível na organização aumentar. Este é o chip de Deus. A voz disse serenamente, certamente agora você entende. O fato de termos escolhidos você não é uma desgraça. Pode ser a sua oportunidade para a verdadeira glória. Finalmente, a voz disse em um tom abafado, Senhor Domini, você quer se tornar o próximo Mandela. As pupilas de Domini queimaram ferozmente. Capítulo 93, Torta no Céu. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. O que você está dizendo? Domini sentiu o coração bater mais forte. De repente, ele se lembrou de como havia sido frustrado em sua carreira política. 6 anos atrás foi o mais próximo que ele já esteve de se tornar o prefeito da cidade do Cabo. Como representante do partido político Congresso Nacional Africano ANC, na cidade do Cabo, ele estava praticamente garantido para se tornar o próximo prefeito. No entanto, é uma pena que, naquele ano, o ANC tenha sofrido seu maior golpe em 94 anos. Não só havia perdido a cidade do Cabo, mas também sua fortaleza política em Pretória e Joanesburgo. Senhor Domini, se suas contribuições para a organização são suficientes, não seria nada para nós torná-lo o líder do ANC ou mesmo o presidente da nação Arco-Íris. A voz disse levemente. Como posso confiar em você? Domini estreitou os olhos e retrucou. Você não precisa confiar em mim. A voz riu. É um pouco cedo para discutir tudo isso. Mais cedo ou mais tarde, você entenderá o poder da zona proibida de Deus. Vamos falar sobre sua compensação primeiro. 1000 pontos de informação ou um tratamento único de reversão de idade com células-tronco que serão desenvolvidas em breve. Escolha 1. Domini frangiu a testa imediatamente. O que são pontos de informação e que é um tratamento de reversão de idade com células-tronco? Pontos de informação são a moeda principal na zona proibida de Deus. Suas funções não são variadas, mas é muito útil. Por exemplo, você pode comprar qualquer informação que desejar obter. A voz pensou sobre isso e continuou explicando, por exemplo, quem apoia seu oponente político, porque seus votos são sempre menores que os deles, quem está manipulando os cordões nos bastidores. Contanto que você tenha pontos de informação suficientes, você pode adquirir todas essas informações para entender melhor seu inimigo e a si mesmo. A zona proibida de Deus sabe sobre os assuntos internos da nação Arco-Íris. Domini perguntou incrédulo. Sabemos mais do que você pensa. A voz continuou. Se você não acredita em mim, deixe-me dar-lhe uma notícia. Como você não se mostra há algum tempo, seu subordinado, Fred fez um acordo secreto com seu inimigo político, Hoffman. Nos próximos dias, as 3 empresas sob seu nome cairão em suas mãos. Enquanto a voz falava, o laptop exibia automaticamente alguns vídeos, todos tirados da vigilância. Todos eles apresentavam Frey conhecendo outro homem. Frey. As pupilas de Domini encolheram e um calafrio pode ser sentido no ar. Ao relembrar o recente comportamento estranho de Fred, ele soube imediatamente que a pessoa do outro lado do laptop estava certa. Cada vitória e fracasso neste mundo são causados pela assimetria de informação. O advento da internet deixou todos sem lugar para cobrir seus rastros. Enquanto houver uma rede, é aí que a zona proibida de Deus é onipotente. Domini calou-se imediatamente. Depois de muito tempo, ele se recompôs e perguntou, então, os pontos de informação podem ser trocados. Pontos de informação não podem ser obtidos com dinheiro por enquanto. Eles só podem ser adquiridos por meio de tarefas ou transações com outros membros. Claro, você pode assumir as missões de outros membros para ganhar pontos de informação. Atualmente, a zona proibida de Deus estima que o valor de um ponto de informação seja $10.000. Um ponto vale $10.000. Quando Domini ouviu essa cifra, não pode deixar de inspirar profundamente, embora valesse bilhões. Você está falando sério? Há alguma outra pergunta? Se não, então faça sua escolha. A voz não estava disposta a explicar mais. Tratamento de reversão de idade com células-tronco, foi isso que você mencionou. Domini perguntou apressadamente, que tecnologia é essa? Como isso pode ser comparado a pontos de informação no valor de $10 milhões? A voz não respondeu imediatamente.
Dominique pensou que sua pergunta não foi ouvida e estava prestes a se repetir quando outro arquivo foi enviado. Você pode dar uma olhada nisso se puder entender. Dominique olhou imediatamente para o arquivo e viu que era um relatório de análise biológica. Embora os termos técnicos e os mapas de genes biológicos que os acompanhavam fossem um tanto confusos, deixando tudo isso de lado, o conteúdo restante era realmente surpreendente. 10 minutos depois, os olhos de Dominique brilharam de excitação, que rapidamente se desvaneceu. Eu posso entender um pouco disso. Mas a tecnologia só teve sucesso em testes com animais. Não há casos de sucesso com humanos. De acordo com os dados, esta tecnologia está 2/3 concluída. A voz explicou, atualmente, o tratamento de reversão de idade para chimpanzés é 90% bem sucedido. O único chimpanzé que morreu foi o mais velho entre os que passaram pelo experimento. Era semelhante a uma pessoa idosa com mais de 80 anos. Além desse, os outros 9 chimpanzés foram um sucesso. Quanto aos casos humanos de que você fala, a Zona Proibida de Deus estima que a conclusão deste projeto levará meio ano. Em outras palavras, em apenas cerca de 6 meses, essa tecnologia poderá estar totalmente desenvolvida. A voz acrescentou mais uma ressalva. Este projeto não é adequado para pessoas de todas as idades. Fazê-lo muito jovem seria um desperdício, fazê-lo muito velho seria muito arriscado. Senhor Dominique, você está com 60 anos agora, que é a idade mais apropriada. Dominique foi tentado mais uma vez. Ele silenciosamente abriu as mãos, olhando para a pele envelhecida e áspera de suas palmas, depois para a pele seca e descamada nas costas de suas mãos. Havia um brilho irreprimível de desejo em seus olhos. Ninguém desejava envelhecer. Ele se olhava no espelho todos os dias, observando aquele rosto familiar mudar da infância para a juventude, depois da juventude para a meia-idade. Quando até mesmo o rosto de meia-idade começou a cair e enrugar, os humanos subitamente se conscientizaram do fato de que não eram mais jovens. Quando seu corpo outrora enérgico ficou ferido ou torcido após uma única rodada de exercícios, quando sua força física não aguentou mais, foi quando as pessoas receberam um choque rude, descobriu-se que elas não eram mais jovens. Ninguém gostava de se ver envelhecendo pouco a pouco, mas e daí se não gostasse? Além de se acostumar, não tinha jeito. No entanto, agora esta misteriosa organização estava dizendo a ele que eles poderiam reverter o envelhecimento. Se esta tecnologia realmente for bem sucedida, Dominique não pode deixar de murmurar. Se isso acontecer, Senhor Dominique, suas funções corporais podem ser restauradas para a versão de você de 20 anos dentro de 3 meses. Ao mesmo tempo, sua expectativa de vida ultrapassaria facilmente 100 anos, a menos que alguma outra doença surgisse no meio do caminho, como o câncer. A voz acrescentou. Ainda assim, não importa. A Zona Proibida de Deus também está decifrando ativamente a cadeia genética do câncer. Espera-se que todos os cânceres sejam curados no nível genético no futuro. Você pode garantir que não há riscos ocultos para esta tecnologia? Dominique queria mais afirmação. Depois de aprender sobre o futuro dessa tecnologia, ele havia esquecido tudo sobre os pontos de informação por enquanto. Não é como se não houvesse exemplos de transplante de medula óssea na realidade. A voz riu. Você deve saber que as pessoas que fizeram um transplante de medula óssea com sucesso experimentariam até mesmo uma mudança genética. No entanto, o tratamento de reversão de idade em si não teria nenhum perigo oculto no nível genético. Sua única diferença em relação ao transplante de medula óssea é que você usaria suas próprias células-tronco clonadas para substituir as células-tronco senescentes em seu corpo. Isso é tudo. Além disso, esta tecnologia é apenas o começo. A Zona Proibida de Deus tem muitas tecnologias de ponta. Contanto que você tenha pontos de informação, você pode realizar qualquer sonho que quiser. Depois de ouvir essa explicação, Dominique finalmente se decidiu. Seus olhos brilharam como o olhar feroz de um leão. Senhor Judas, espero que você não tenha me enganado em tudo o que disse. Eu escolho a segunda opção. Entendido, respondeu a voz. Além disso, espero adquirir mais pontos de informação. Dominique continua. Como assumir ativamente mais tarefas na organização? Que coincidência. Acontece que tem uma tarefa aqui que lhe convém bem. A voz riu baixinho. Vou enviar-lhe uma lista de nomes. Eles são todos funcionários da sua empresa de segurança privada Tara. Se você conseguir retirá-los, darei a você 1000 pontos de informação como compensação. Com isso dito, uma pequena lista de nomes apareceu na tela. Quando Dominique ouviu isso, deu uma escuta, apenas para descobrir que os nomes listados eram todos os trunfos de sua própria empresa. Capítulo 94, Caçando Cabeças. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Após 1 minuto de deliberação, Dominique optou por aceitar uma tarefa no final. Enquanto Shen observava o rosto solene em sua tela, ele disse ao telefone, Senhor Dominique, vou deixar isso para você. Com isso, encerrou o programa na hora, sem esperar por mais consultas. Pai, o novo sistema para o chip de Deus foi escrito. A voz do pequeno X veio do telefone.
Assim que a atualização é iniciada, o chip God pode ganhar funções de chamada, câmera e gravação imediatamente. Não há necessidade de uma atualização agora. Vamos esperar até que haja mais membros na zona proibida de Deus primeiro. Shen Shen balançou a cabeça. Depois de pensar nisso, ele sugeriu: X, não me chame de pai de agora em diante. Dirigisse a mim de outra maneira. Pai, então como devo me dirigir a você? Little X perguntou de maneira confusa. HMM. Shen Shen acariciou seu queixo com um olhar pensativo. Mestre, pai, sim. Nada disso realmente se encaixa. Que tal você me chama de Sir Godfather? Oh. O pequeno X considerou um tom entendiado, parecendo um pouco relutante. Depois de pensar um pouco, Shen Shen olhou os perfis em sua mão com uma expressão pensativa. Quando o grupo de Dlamini se juntar a nós, não posso encaixá-los no departamento de pesquisa. Então, terei que criar um departamento de combate separado. Shen Kao poderá voltar em breve. Posso promovê-lo a líder de equipe primeiro e deixá-lo gerenciar uma equipe de combate. Haverá 5 membros em cada equipe e os líderes restantes serão selecionados entre os membros excepcionais. O pessoal que Shen Shen solicitou a Dlamini já eram trunfos que eram 1 em 100. Todos eles participaram de guerras locais na África e alguns veteranos até se juntaram à Guerra do Golfo como membros da equipe Cial. Portanto, embora não fossem muitos, cada um deles era um trunfo. Não é de admirar que Dlamini estivesse tão relutante. Se Shen Shen forçasse sua mão, Dlamini desistiria deles, é claro. No entanto, o objetivo de Shen Shen não era espremer Dlamini como um produto de uso único. Ele não era tão míope. Dlamini possuía potencial e habilidades suficientes para sair das profundezas. Se Shen Shen pudesse fornecer suporte em um ponto crítico no tempo, talvez ele pudesse colher mais surpresas no futuro. Esta foi a razão pela qual Shen Shen não desejava forçar as pessoas a se juntarem à zona proibida de Deus. Claro, Dlamini foi uma exceção. Naquela época, o atirador que tentou assassinar Shen Shen foi enviado pela empresa de Dlamini. Acontece que Dlamini também possuía uma usina termoelétrica, e foi por isso que Shen Shen o procurou diretamente. Caso contrário, não haveria rixa entre Shen Shen e Dlamini, e ele não teria que ameaçar Dlamini dessa maneira. Quanto ao relatório do experimento que Shen Shen mostrou a Dlamini, foi dado a ele por Samuel da filial suíça. Após 3 meses de experimentos, Samuel restaurou com sucesso a juventude de 9 chimpanzés. Na opinião de Shen Shen, essa tecnologia atingiu um padrão adequado para a aplicação clínica. Em outras palavras, havia atingido o padrão dos ensaios clínicos. Shen Shen apresentou o pedido de experimento diretamente ao Ministério da Saúde da Namíbia. Embora ainda não tivesse sido aceito, Shen Shen começou a fazer os preparativos preliminares para o experimento. Não apenas isso, mas com a ajuda de Little X, Shen Shen também encontrou dezenas de especialistas em biologia online, bem como centenas de recém-chegados com potencial no campo da biologia. A essa altura, essas pessoas já deveriam ter recebido seus convites. Quanto a eles viajarem até aqui para desenvolver seu futuro, isso dependia da sorte. Biotecnologia de luz negra. África. Namíbia. Um laboratório de biossegurança nível 4. Enquanto olhava para a carta convite preta na caixa de correio do computador, Bernard deu uma tragada no cigarro e fez uma cara de perplexidade. Como bioquímico britânico, Bernard formou-se em bioquímica em 1990 pela Universidade de Birmingham, no continente europeu. Em seguida, transferiu-se para a pesquisa em genética de leveduras e biologia celular. Agora, Bernard, como professor pesquisador, presidiu o trabalho sobre quinases dependentes de ciclina em um instituto de pesquisa. Esta enzima foi abreviada como CDCA, que poderia reparar células cancerígenas precoces e restaurá-las em células normais. Ao mesmo tempo, não danificaria o corpo humano. Atualmente, ele leu esta peculiar carta convite e estava prestes a jogá-la na lata de lixo. Claro, isso acontecia porque ele recebia convites semelhantes a cada poucos dias. Já não era novidade para ele. Esses convites geralmente vinham de empresas privadas, que pensavam que poderiam ganhar dinheiro desenvolvendo novos medicamentos contra o câncer apenas porque haviam montado um laboratório. Bernard era naturalmente desdenhoso em relação a esses e-mails. Essa carta convite era ainda mais escandalosa. Eles até afirmaram ter laboratórios de biossegurança de nível 4. Esse tipo de laboratório exigiria um investimento de centenas de milhões. Como eles poderiam ser construídos tão facilmente? Além disso, ele nunca tinha ouvido falar da Blacklick Biotechnology Company e era na África, de todos os lugares. Quem construiria um laboratório em um lugar desolado como aquele? Com tudo isso em mente, Bernard imediatamente apagou o e-mail. Depois de deletar o e-mail, seus pensamentos voltaram à realidade e ele suspirou silenciosamente. Atualmente, sua equipe de pesquisa não fazia progressos há muito tempo. O financiador estava prestes a perder a paciência e provavelmente retiraria os fundos em 3 meses. Se isso acontecesse, seria difícil para Bernard procurar outro investidor. Nesse caso, 2 anos de pesquisa seriam interrompidos depois de chegar tão longe.
No momento em que Bernard estava se sentindo agitado, seu telefone começou a tocar. Ele pegou o telefone e sua boca se contorceu involuntariamente quando viu quem era o chamador. Aqui vamos nós outra vez. Com isso, ele relutantemente aceitou o chamado. Bernard, é melhor sua equipe se preparar para fazer as malas e sair, disse uma voz fria do outro lado da linha. O investidor anunciou que está desistindo. O que? Bernard foi dominado pelo choque e levantou-se imediatamente. Por que tão cedo? Ainda não temos 3 meses. Pena, o investidor desistiu antes do tempo e gostou de outro projeto de investimento semelhante ao seu, disse a voz, mas isso não tem nada a ver com você. Na verdade, você simplesmente não poderia ter feito nada a respeito. Bernard instantaneamente ficou em silêncio. Bernard, deixe o resto saber sobre esta derrota. A voz lembrou. Ok, eu entendi. Bernard sorriu amargamente e desligou. O que estava para acontecer aconteceu. Depois de desligar, Bernard fechou os olhos angustiado. Ele sabia que tinha encontrado a abordagem certa, só precisava de 1 ano no máximo. Não. Apenas meio ano e ele provavelmente produziria alguns resultados iniciais. A essa altura, embora não fosse ficar famoso de jeito nenhum, pelo menos o investidor continuaria investindo, certo? Infelizmente. Assim como Bernard estava afundado em perigo, seu telefone tocou novamente. Ele pegou o telefone irritado e gritou sem cerimônia, eu disse que entendi, por que você está ligando de novo? Posso perguntar se você é o senhor Bernard? No entanto, foi uma voz masculina desconhecida que veio pelo telefone. Esse sou eu. Peço desculpas. As boas maneiras fizeram Bernard mudar rapidamente de tom. Posso saber o que você está pedindo? Sou da Blackleg Biotechnology Company, respondeu a voz, suponho que você deve ter visto o convite de nossa empresa. Eu queria saber se o senhor Bernard tem algum interesse em se desenvolver em nossa empresa. Luz Negra. Que nome familiar. Bernard franziu a testa, então teve um lampejo de compreensão. Foi você quem me enviou a carta convite agora. Desculpe, não tenho planos recentes de ir para o exterior. Por favor, não recuse tão rapidamente, senhor Bernard. A voz riu baixinho. Acabei de receber a notícia de seu bom amigo, o Come. Parece que sua pesquisa recente atingiu um gargalo e seu investidor tem planos de se desfazer. Bernard imediatamente franziu a testa. Eu não esperava que você soubesse de tudo isso. Se você não se importa, nossa empresa está disposta a continuar apoiando você e sua equipe na pesquisa de quinases dependentes de ciclina. O que você acha? Você sabia que o laboratório biológico precisa ser de altíssimo padrão para essa pesquisa? Bernard perguntou, além disso, o dinheiro e os materiais que esta pesquisa consome a cada mês é uma cifra astronômica. Se você não puder cumprir esses 2 requisitos, possivelmente não vou concordar. Por favor, tenha certeza. A Blackleg Company possui um instituto de pesquisa biológica completo com os laboratórios de biossegurança de nível 4 mais altos e reconhecidos internacionalmente. A voz ao telefone disse languidamente, ao mesmo tempo, estamos dispostos a alocar 200 milhões de dólares em fundos experimentais para sua pesquisa. Se isso não for suficiente, podemos aumentá-lo mais tarde. Uma luz incerta brilhou nos olhos de Bernard e ele caiu em um longo silêncio. Senhor Bernard, se essas condições não são suficientes para ajudá-lo a decidir, o que dizer dessa informação? Só então, houve uma notificação do computador. Um novo e-mail foi enviado. O que é isso? Bernard instintivamente abriu o e-mail. No entanto, quando ele deu uma boa olhada em seu conteúdo, suas pupilas encolheram instantaneamente quando uma expressão de descrença cruzou seu rosto. Como isso é possível? Senhor Bernard, isso não é impossível. A voz finalmente disse, esta é a maior indicação de nossa sinceridade. Se você concordar, nossa empresa enviará uma carta convite da Namíbia imediatamente. Se você ainda recusar, peço desculpas, mas não permitiremos que um estranho vaze esta informação. O que você quer dizer? Bernard perguntou distraidamente. Por favor, olhe para fora de sua porta. A voz de repente o incitou. Bernard ainda se sentia confuso quando houve uma batida repentina e suave na porta de seu apartamento. Teucetoc. Capítulo 95, Aldeões Criadores de Problemas. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Com alguém como Bernard, que ocupava uma posição de alto nível na academia, Chen Shen avaliaria primeiro as chances de ingressar. Se a família e a carreira da pessoa fossem estáveis, naturalmente, Chen Shen não se prepararia apenas para ser rejeitado. Apenas quando era alguém como Bernard, que não tinha família e estava com problemas na carreira, Chen Shen enviava um convite. Ele também invesa Shen Kao e o resto para onde a pessoa estava hospedada. Se a pessoa concordasse, seria o ideal. No entanto, se a pessoa ainda recusasse mesmo depois de ver os dados do tratamento de reversão de idade, não havia escolha a não ser apagar sua memória. As 5 pessoas da equipe de Shen Kao passaram por um período de testes e também receberam o chip de Deus melhorado, tornando-se assim um membro da Zona Proibida de Deus.
Não apenas isso, mas Shen Shen também trocou a energia restante da unidade USB por 4 conjuntos de GS Combat Suite. O GS Combat Suite era uma abreviação de Gant Suite, o traje de batalha essencial em Gant. Mesmo quando as pessoas comuns o usavam, elas podiam instantaneamente se tornar um super-humano que tinha mais resistência do que os controladores de longa distância, mais força do que homens fortes e mais velocidade do que os Aibo. Neste ponto, Shen Shen tinha 6 trajes de combate em posse. Shen Kao e os outros 5 poderiam, cada um, escoltar um alvo de volta. Em menos de meio mês, o Instituto de Pesquisa em Biotecnologia Blackleg introduziu 18 indivíduos que alcançaram o posto de professor no campo da biologia. Essas 18 pessoas foram cuidadosamente selecionadas pelo pequeno X, embora tivessem um imenso potencial, sempre passaram despercebidas, não tendo influência suficiente na academia. Portanto, sua partida não atraiu a atenção das autoridades. Dos jovens talentos com potencial, metade veio para a Namíbia tentado por um salário alto. Shen Shen pagou as passagens de volta, prometendo que poderiam voltar a qualquer momento se não estivessem satisfeitos. Em pouco tempo, o recém-construído Centro de Pesquisa em Biotecnologia Blackleg se transformou de um espaço vazio em um centro animado. Esta é a licença do Ministério da Saúde da Namíbia. No terceiro andar do prédio do laboratório no Centro de Pesquisa, Shen Shen sentou-se na primeira cadeira da mesa de conferência e entregou um certificado com carimbo de ouro a Bernard. Com esta licença clínica, podemos realizar os ensaios clínicos do projeto Reversão da Idade das Células-Tronco. Bernard olhou para o certificado em sua mão com uma expressão estranha, então o passou para outro professor ao lado dele. Ninguém falou por um tempo. O que todos pensam? Shen Shen perguntou sem rodeios. É incrível. Um homem de meia idade chamado Evans pegou o certificado e o considerou em voz alta. Se você deixar de lado os custos de importação de vários recursos, este é realmente um paraíso para experimentar. Isso é verdade. Outra pessoa interrompeu. Sem inspeção de qualidade médica, sem revisão ética, sem supervisão experimental. Com o que mais temos que nos preocupar? Duvido que o Ministério da Saúde deste país consiga entender o material experimental que submetemos. Alguém perguntou, o que provocou uma gargalhada na sala de conferências. Ainda assim, é melhor tomarmos cuidado. Shen Shen interrompeu o riso e os lembrou. Não divulgue isso por enquanto, para não causar nenhum debate internacional. Afinal, o que faremos são experimentos de clonagem de embriões. Todos assentiram. Tudo bem. Vamos conversar sobre os projetos do centro de pesquisa. Shen Shen mais uma vez os estou. Exceto o professor Bernard, todos os outros não têm projetos. Nesse caso, todos podem recrutar seus assistentes favoritos no centro de pesquisa. Tenho certeza de que todos notaram que a maioria dos jovens que convidei são formados em universidades renomadas. Mesmo para aqueles que não são, eles têm conquistas relativamente notáveis e estão cheios de potencial. Se você conseguir convencê-los a ficar, eles serão seus assistentes. Todos assentiram com isso. O centro de pesquisa estava dando a eles muita autoridade. Se você tem algum bom projeto em mente, pode se inscrever também no centro de pesquisas. Agora que o centro de pesquisa acaba de abrir, nossos recursos estão ainda mais disponíveis. Quando tudo estiver totalmente alocado, temo que não haja mais probabilidades tão favoráveis. Todos assentiram como se esperassem isso. No momento em que o ambiente começava a ficar mais animado, houve uma agitação repentina do lado de fora da janela. Shen Shen franziu a testa e estava prestes a fechar a janela quando seu telefone tocou também. Shen Shen olhou para a ligação, acenou com a cabeça se desculpando com todos e atendeu a ligação. Chefe, isso não é bom. Os aldeões próximos estão entrando e causando problemas no centro de pesquisa. A voz em pânico de Qian Wenyuan veio do telefone. Eles estão tentando entrar correndo pelo portão. Não conseguimos detê-los. Eu estarei lá em breve. Quando Shen Shen ouviu isso, ele se levantou e olhou pela janela. Do lado de fora dos portões do Instituto de Pesquisa, centenas de pessoas se reuniram para formar uma multidão densa e em movimento. Cerca de uma dúzia de seguranças locais cercaram a multidão de maneira superficial, sem qualquer intenção de detê-los. Chefe, há algum problema fora do Instituto de Pesquisa? Quem falou foi o professor de biologia americano Evans. Devemos chamar a polícia. Isso não é necessário. Vocês estão todos dispensados. Shen Shen se virou e caminhou até a porta da sala de conferências. Deixa eu cuidar disso. Com isso, ele saiu primeiro da sala. Não foi até que ele saiu do prédio do laboratório que Shen Shen viu que os encrenqueiros eram liderados por 4 ou 5 indivíduos. Esses indivíduos usavam jaquetas, gritando em algum dialeto desconhecido. Qian Wenyuan ficou na plataforma e continuou tentando explicar algo para a multidão. Shen Kao e os outros 5 guarda-costas substituíram os guardas de segurança bloqueando a multidão, impedindo-os de invadir o centro experimental. Alguns funcionários ficaram observando na parte de trás, enquanto outros avançaram para ajudar. Foi um caos total. Chefe! Chefe! Quando Shen Shen chegou, Wang Lian, de olhos de águia, moveu-se rapidamente para ele.
Chefe, o que fazemos agora? Quem são essas pessoas? O que está acontecendo? Shen Shen olhou para a multidão agitada do lado de fora do portão e franziu a testa. São aldeões de várias aldeias próximas ao Instituto de Pesquisa, a maior das quais se chama Vila Gorô. Tem centenas de famílias. Wang Liang enxugou o suor da testa enquanto se apressava em explicar. Esse grupo de pessoas disse que contratamos poucos locais e muitos estrangeiros chegaram de repente, deixando uma cota ainda menor para os locais. Eles disseram que, de acordo com as regras locais, precisamos contratar pelo menos uma centena deles. Shen Shen franziu a testa para isso. Ele já havia recrutado 15 guardas de segurança locais e 10 funcionários da recepção, e o motivo era que, quanto menos problemas, melhor. Caso contrário, com base em seu comportamento preguiçoso e glutão, Shen Shen preferiria não contratar nenhum. Além disso, eles ouviram de algum lugar sobre os salários dos professores e estão alegando que estamos sendo injustos. Eles querem que aumentemos o salário dos moradores. Outro funcionário interveio. Shen Shen quase riu quando ouviu isso. Eu vejo. Vá buscar Qian Wenyuan. A pessoa assentiu e saiu correndo. Em pouco tempo, Qian Wenyuan correu com uma sobrancelha tensa, com Shen Cao seguindo atrás. Chefe, por que você está aqui? Qian Wenyuan disse apressadamente, é muito perigoso. Esta multidão pode facilmente ficar fora de controle. Shen Cao lembrou suavemente. Muitos desses aldeões são HIV positivos, então tome cuidado para não se machucar. Shen Shen acenou com a mão. Está tudo bem. Wenyuan, diga-lhes que podem conseguir trabalho, se assim o desejarem. A partir de amanhã, recrutarei 50 voluntários para participar de um ensaio clínico. Desde que assinem o contrato, pagarei a cada um deles $100.000 namibianos. 100.000. Qian Wenyuan e Shen Cao trocaram um olhar. Entendido. Vou contar a eles agora. Aguentar. Shen Shen parou Qian Wenyuan. Tem uma condição, só recrutarei pessoas com mais de 50 anos. Entendi. Qian Wenyuan assentiu. Shen Cao queria seguir Qian Wenyuan, mas foi impedido. Eu posso lidar com isso sozinho. Você cuida do chefe. Com isso, Qian Wenyuan se espremeu na multidão. Logo, depois que Qian Wenyuan transmitiu a notícia, a multidão inicialmente barulhenta foi gradualmente pacificada. Depois disso, alguns guardas de segurança locais fizeram um grande show de pé para fazer uma proclamação longa e alta. Só então os aldeões se dispersaram com olhares descontentes. Quando Shen Shen viu esta cena, ele memorizou secretamente os rostos daqueles guardas de segurança, então se virou e voltou para o prédio do laboratório. Capítulo 96, o registro começa. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Mais de 10 minutos depois que os aldeões indisciplinados se dispersaram, a polícia de Walvis Bay chegou, sem pressa. Shen Shen não encontrou e, em vez disso, envezou Qian Wenyuan para resolver o assunto. Ao retornar ao prédio do laboratório, Shen Shen pegou seu telefone. Pequeno X, ajude-me a procurar a vila de Goro e ver se alguém está mexendo nas coisas nos bastidores. Além disso, de um estímulo a Domini. Peça a ele para apagar as identidades das pessoas na lista de nomes e enviá-los o mais rápido possível. Depois de enviar esta mensagem, Shen Shen não pode deixar de frangir a testa. Agora que ele havia transigido, a multidão pensaria que ele era uma tarefa simples. Na próxima vez que algo surgisse, eles viriam correndo de novo. Na verdade, se eles não se contivessem, a equipe de Shen Cao seria capaz de esmagar facilmente a multidão de mais de 100. Ainda assim, talvez fosse um choque demais para todos os outros. Além disso, aqueles poucos guardas de segurança locais também eram pessoas de aldeias próximas. Se algo acontecesse, eles não poderiam ficar. Assim, em última análise, não havia ninguém do lado deles. Mesmo assim, quando Domini enviasse as 30 pessoas da lista de nomes, o problema estava resolvido. Não só isso, mas também quando aqueles mercenários de sangue frio estavam aqui, eles só tinham que fazer algumas implicações ameaçadoras e aqueles seguranças locais desistiam de terror. Apenas quando Shen Shen estava pensando sobre tudo isso, outra notificação soou. Shen Shen olhou para o telefone. Como esperado, Little X já havia descoberto sobre as pessoas na Vila Gorô. Aquele que ocupava o cargo mais alto de todos os aldeões era um chefe de escritório de Walvis Bay. Os outros eram, no máximo, funcionários públicos comuns. Os aldeões comuns podem não entender o significado do Black Lake na Namíbia, mas como um chefe de escritório pode não entender. No entanto, Shen Shen poderia se reunir com ministros e membros do parlamento sempre que quisesse. Mesmo que esse chefe do escritório tivesse a coragem de 100 homens, ele não causaria problemas para Shen Shen. Além disso, Shen Shen cuidou de quem precisava em Walvis Bay. Este chefe de gabinete também não ficou de fora. Logicamente, não poderia ter sido ele quem estava interferindo com Shen Shen. Em outras palavras, ou havia alguém nos bastidores ou foi realmente uma mobilização temporária e espontânea por parte dos aldeões. Nesse caso, Shen Shen só teve que esperar a chegada dos mercenários de Domini. Uma vez que isso acontecesse, ele não teria que dar a mínima para os aldeões.
Se eles causassem problemas, ele simplesmente os derrotaria. Se alguém acabasse morto ou incapacitado, não havia nada que o dinheiro não resolvesse. Em uma nação como esta, este era o método mais eficaz. Até os funcionários foram subornados. Não importa quantos problemas os aldeões criassem, eles não chegariam a lugar nenhum. Se eles queriam dinheiro, não havia outra escolha senão agir como cobaias obedientes de Shen Shen. Shen Shen escolheu desenvolver sua pesquisa biológica aqui por um motivo. Neste país onde a AIDS e a pobreza extrema eram comuns, os civis não tinham acesso a cuidados de saúde. Quando as pessoas comuns adoeciam, não havia outro jeito a não ser lutar. Se eles conseguiram, eles viveram. Se não, eles morreram. Isso já era uma boa base para popularizar os ensaios clínicos. Além disso, embora a situação política na Namíbia ainda fosse estável, ainda era um regime em que o poder estava fragmentado. Na maioria das aldeias, a lei basicamente não existia e o sistema de identificação era fundamentalmente ineficaz. Mesmo que dezenas morressem em algum acidente médico, isso mal causaria uma onda. Além disso, a população era escassa, então havia regiões desabitadas que se estendiam por centenas de quilômetros. Era fácil fugir com atos hediondos. Portanto, Shen Shen optou por abrir um centro de pesquisa biológica aqui. Não fossem as restrições à importação e exportação de medicamentos, o ambiente institucional aqui seria perfeito para uma empresa sem escrúpulos como a Blacklight Biotechnology. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, um grupo de aldeões da vila de Gorob se reuniu diante dos portões. No entanto, era diferente da atmosfera hostil de ontem. Atualmente, muitos deles estavam olhando fixamente para as portas do centro de pesquisa, ganância e desejo queimando em seus olhos. Um grupo de idosos formou um círculo, acendendo uma pequena fogueira para afastar o frio da madrugada. Alguns jovens com camisetas esfarrapadas se agruparam, compartilhando um único cigarro. Várias mulheres sentavam-se entorpecidas diante dos portões, aparentemente indiferentes aos bebês que choravam incessantemente em suas costas. Este grupo de pessoas era como um bando de refugiados. À medida que o sol subia gradualmente e eles começaram a empurrar impacientemente os portões, um grupo de pessoas finalmente saiu do prédio do laboratório e foi em direção ao portão. Quando Wang Lian viu a grande multidão novamente, ele franziu a testa instintivamente. Eles estão aqui para causar problemas novamente. Eu acho que não. Shen Cao balançou a cabeça e avançou decididamente, dizendo em inglês, quem é seu líder? Eu sou. Um velho negro de cabelos brancos e olhos turvos avançou. Eu sou Kofin Madio, chefe da Vila Goró. Eu represento todos aqui. Shen Cao avaliou o velho e imediatamente entendeu que essas pessoas deveriam ter chegado a um acordo coletivo. Ele assentiu. Você já escolheu seus 50 candidatos. Nós temos. Os demais estão aqui apenas como companheiros, explicou o velho. Não vamos deixar os companheiros entrarem. Shen Cao abriu os portões e disse, aqueles que atendem aos requisitos podem entrar. E o nosso dinheiro? Nesse momento, alguns jovens surgiram da multidão e perguntaram. Antes do contrato ser assinado, a empresa não pagará nada. Shen Cao balançou a cabeça. Se você não nos pagar, como sabemos que você não vai mudar de ideia sobre nos pagar? Quando souberam que Shen Cao não estava disposto a pagar adiantado, a multidão começou a zombar e a mostrar sinais de turbulência mais uma vez. De um lado, Wang Lian recuou inconscientemente. Ele tinha ouvido falar que muitas pessoas em lugares como a Namíbia estavam infectadas pelo HIV. Se alguém fosse arranhado ou mordido em uma briga, isso não. Quando Shen Cao viu isso, seu rosto ficou duro. Ontem, ele não tinha certeza da abordagem de Shen Shen, mas depois de saber que Shen Shen não tinha medo de explodir as coisas, ele não tinha reservas agora. Com isso em mente, Shen Cao silenciosamente puxou um bastão enquanto seus olhos brilhavam ferozmente. Se você não quer morrer, caia fora. Ao mesmo tempo, as 5 pessoas atrás de Shen Cao também sacaram suas armas. Inesperadamente, quando os aldeões foram recebidos dessa maneira agressiva, eles pareceram hesitar. A atmosfera inicial de hostilidade e arrogância cessou. Aguenta. No momento em que Shen Cao estava prestes a começar a expulsar os aldeões, alguns dos seguranças locais saíram correndo. Eles se posicionaram entre Shen Cao e os aldeões, e o jovem que os liderava gritou, não se precipitem, pessoal, apenas se acalmem. Vamos falar sobre isso direito. Depois de falar, esse jovem foi até os aldeões e iniciou uma longa e animada discussão. Em vários pontos, ele até apontou para a cintura de Shen Cao. Na cintura de Shen Cao, o cabo de uma arma se projetava. O jovem discutiu com os aldeões por mais de 10 minutos antes de caminhar até Shen Cao e abrir um sorriso largo que exibia seus dentes brancos perolados. Capitão Shen, pacifiquei os aldeões. Eles são apenas um bando de gente comum. Espero que você possa falar com o Boz e ver se ele pode pagar adiantado. Não se preocupe com isso. Shen Cao guardou seu bastão. Já que estão pacificados, os 50 escolhidos podem entrar. Com isso, ele abriu os portões. Os aldeões, ao verem isso, só puderam ceder a contragosto, permitindo a entrada de um grupo de anciãos de cabelos brancos. Aguentar.
De repente, Chen Cao agarrou um deles e disse ao jovem: "Você não pode me dizer que esse cara tem 50 anos." Todos olharam e viram que o homem parado, apesar de magro e ossudo, definitivamente não parecia velho. Tem mesmo que ser tão rigoroso. O segurança franziu a testa. Mesmo assim, sob o olhar inabalável de Chen Cao, ele se afastou para discutir com os aldeões novamente. Em um momento, o guarda de segurança levou aquele homem embora, depois voltou com outro velho enquanto lançava um olhar taciturno para Chen Cao. Certamente isso vai fazer. Chen Cao os deixou passar. No final, depois que 50 idosos entraram no portão, Chen Cao fechou o portão diretamente, sem se importar com os gritos dos aldeões. Então, ele levou todos para o prédio do laboratório. Chen Cao ignorou o fato de que alguns dos idosos estavam doentes. De qualquer forma, esse grupo ainda teria que passar por um rigoroso exame de saúde antes de ser qualificado para o experimento. Afinal, não é qualquer um que pode ser cobaia. Capítulo 97 – Mal-entendido sobre a clonagem. No final, após o exame físico e teste de idade óssea, apenas 33 dos 50 idosos atenderam aos requisitos do experimento. Os 17 permaneceram que não se encaixavam na conta foram naturalmente mandados de volta. Era impressionante que a Vila Gorod pudesse ter tantas pessoas acima de 50 anos. Aparentemente, para o chefe da aldeia obter os números, ele próprio esgotou para as aldeias vizinhas para negociar mais pessoas. Os idosos eram reduzidos por falta de assistência médica. Ainda tudo estava bem na cidade, mas nas aldeias não havia muitos que poderiam viver além dos 50 anos. Funcionários da Namíbia calcularam as estatísticas. Neste país, mais de 10% das crianças eram órfãos porque os pais dessas crianças morreram de AIDS logo após o parto. Na Namíbia, a população nacional era de apenas 2,58 milhões, mas a taxa de infecção pelo HIV atingiu 21,3%. Isso significava que 1 em cada 5 pessoas neste país era HIV positiva. No entanto, a sorte foi que a taxa de infecção pelo HIV na Namíbia não foi considerada muito alta. Ficou muito abaixo dos 37,3% do Botswana, 38,8% da Suazilândia e 28,9% do Lesoto. A África era mundialmente famosa por duas coisas. Um era diamantes e outro era AIDS. Ignorando a insatisfação dos aldeões de Gorod, Chen Chen fez as 33 pessoas tomarem banho e depois providenciou para que morassem no porão. Eles estavam bem alimentados, mas sua área de movimento era restrita. Ao mesmo tempo, no laboratório, Chen Chen recrutou um grupo de assistentes experientes e iniciou o processo de clonagem dos embriões desses idosos. Em termos de operações específicas, Chen Chen usou um sistema de imagem de eixo de polarização tridimensional mais avançado. Depois de posicionar o núcleo do óvulo, ele usou um laser para abrir um buraco na zona pelúcida. Em seguida, removeu o núcleo sem danificar o óvulo. Só então ele conseguiu usar o micromanipulador para implantar o núcleo de células somáticas de idosos. No entanto, era uma pena que as técnicas desses assistentes não pudessem ser comparadas às de Chen Chen. Eles falharam várias vezes no meio e durante o processo de uso de corrente elétrica e indução química. No final, a orientação de Chen Chen foi necessária para completar todos os embriões clonados. Depois disso, os embriões clonados precisavam de 14 dias de crescimento para atingir o estágio de blastocisto, após o qual as células-tronco embrionárias seriam extraídas. A oposição internacional contra a clonagem de embriões humanos deveu-se principalmente a esse passo. Para algumas pessoas, matar esses óvulos fertilizados era equivalente a matar pessoas, o que era eticamente inaceitável. Ainda assim, felizmente, essas objeções não atrapalharam o estudo de embriões clonados. Até agora, a tecnologia de clonagem de células-tronco embrionárias em vários países ainda avançava a passos largos. Ao controlar o ambiente de crescimento e manipular a expressão de genes específicos após a extração das células-tronco embrionárias, essas células-tronco poderiam ser diferenciadas nas células-tronco hematopoiéticas necessárias e nas células-tronco mesênquimais. As células-tronco clonadas com esse método tinham quase os mesmos genes das dos idosos, portanto não haveria rejeição. Além disso, eram células-tronco jovens e saudáveis. Depois que os idosos passaram por quimioterapia e radioterapia, as células-tronco seriam implantadas em seus corpos para substituir as células-tronco que envelheceram há muito tempo. Uma vez que essas jovens células-tronco hematopoiéticas e mesênquimais retornassem à medula óssea, elas se diferenciariam rapidamente em células sanguíneas, células musculares, células hepáticas, osteoblastos, células adiposas, condrócitos, estroma e outras células humanas, reparando e melhorando os danos do envelhecimento. Essa era a função das células-tronco. No entanto, por algum tempo, a academia foi apanhada em um grande mal-entendido, que surgiu a partir da primeira clonagem da ovelha, Dolly Menos. Todos sabiam que a ovelha clonada Dolly foi o primeiro animal clonado artificialmente do mundo. Antes de Dolly nascer, seu doador de células era uma ovelha Dorset finlandesa de rosto branco. O pesquisador extraiu células da glândula mamária dessa ovelha e depois retirou o núcleo. Assim, Dolly foi clonada.
Em outras palavras, os genes de Dolly eram basicamente os mesmos dessa ovelha Dorset de cara branca. Esta ovelha Dorset finlandesa de rosto branco tinha 6 anos quando suas células da glândula mamária foram extraídas. No entanto, depois que a ovelha clonada Dolly nasceu, descobriu-se que os telômeros de Dolly eram mais curtos do que outras ovelhas da mesma idade. Não só isso, mas Dolly também mostrou sinais de envelhecimento prematuro aos 6 anos de idade. Embora ela tenha sido bem cuidada, Dolly acabou morrendo. No mesmo ano, a ovelha Dorset finlandesa de rosto branco, doadora da ovelha clonada Dolly, morreu com a idade avançada de 12 anos. Na pesquisa da biologia sobre o tempo de vida e o envelhecimento, as teorias mais populares eram a teoria dos telômeros e a teoria dos radicais livres, ambas as quais não haviam sido completamente confirmadas. Ainda assim, se os telômeros eram o fator-chave que afetava a expectativa de vida, então a morte da ovelha clonada Dolly parecia apoiar essa teoria. O doador do núcleo de Dolly foi uma ovelha de 6 anos. Portanto, embora Dolly fosse recém-nascida, o comprimento de seus telômeros havia diminuído para apenas 6 anos de vida. Assim, ela morreria ao mesmo tempo que o doador, 6 anos depois. Naquela época, esse mal-entendido afetou toda a academia, lançando uma sombra sobre a tecnologia de clonagem. Isso porque, se essa conclusão fosse precisa, a maioria dos tratamentos desenvolvidos a partir da tecnologia de clonagem seria inútil. Não importa qual fosse o processo de clonagem, o comprimento dos telômeros era fixo e nunca poderia ser alterado. Esse mal-entendido influenciou até a ficção científica depois de 2000, resultando em obras que continham clones amaldiçoados coletivamente com o defeito de vida útil curta. Felizmente, no final de 2019, esse mal-entendido foi finalmente desvendado. Em novembro de 2019, a equipe do professor Li do Laboratório-Chave de Regulação e Reprodução Animal na China continental chegou a uma conclusão decisiva após estudar os telômeros de animais clonados. Após anos de pesquisa, a equipe do professor Li descobriu que embriões clonados passariam por reprogramação dos telômeros durante a ativação do genoma digótico. Independentemente do comprimento dos telômeros da célula doadora, o processo de reprogramação restauraria o comprimento original, que era o comprimento do doador. Além disso, o professor Li também descobriu que o comprimento dos telômeros estava relacionado ao desenvolvimento dos embriões clonados. Durante o processo de clonagem, os telômeros dos embriões clonados com desenvolvimento normal sofriam uma notável recuperação, enquanto que para os embriões clonados com desenvolvimento anormal, os telômeros não se recuperavam e eram encurtados. Além disso, o professor Li também descobriu que, no processo de cultura de embriões clonados, a adição de algumas moléculas pequenas, como tricomicina A, glutirato de sódio, melatonina e assim por diante, poderia efetivamente aumentar a eficiência de reprogramação dos telômeros em condições de baixo oxigênio. O resultado desta pesquisa foi publicado no TIFAS Journal, que representa a Federação das Sociedades Americanas de Biologia Experimental. O título do artigo era A inibição da modificação epigenética repressiva promove o rejuvenescimento dos telômeros na reprogramação de células somáticas. Com isso, o equívoco de que o tempo de vida dos animais clonados era limitado pelos doadores foi completamente desmentido. Porque a ovelha clonada Dolly teve envelhecimento prematuro e porque o comprimento de seus telômeros era insuficiente. Bem, as pessoas encontrariam suas próprias maneiras de justificar isso. Enquanto Chen Shen cultivava os embriões clonados desses anciãos no laboratório, Domini finalmente enviou as pessoas da lista de nomes. Desta vez, Domini havia enviado um total de 30 pessoas, todas elas a nata da colheita. Mesmo um trunfo como Shen Kao pareceria bastante despretensioso entre eles. Enquanto Chen Shen pudesse subjugar esses mercenários lupinos, a base para estabelecer uma força de reação rápida no futuro estaria completamente pronta. O objetivo de Chen Shen era construir uma força armada privada, capaz de ataques globais de precisão, nos próximos anos. Seu principal objetivo seria proteger a propriedade da empresa em todo o mundo e destruir qualquer evidência que pudesse prejudicar a empresa. Capítulo 98, Brando. Brando achou que a piada que a empresa fez com ele hoje não foi particularmente divertida. Há pouco mais de 10 dias, ele havia terminado de cumprir a tarefa de assassinar o líder de uma quadrilha de drogas na fronteira com o Quênia. Foi um assassinato limpo e perfeito. Brando estava voltando para a Itália para passar férias, mas recebeu ordens da empresa quando estava para sair. Ele foi instruído a permanecer no local. A empresa alegou que haveria uma nova missão para ele e o salário seria excepcional. Sem escolha, Brando alugou um quarto em um local e esperou. Mais de 10 dias se passaram desde então. Quando o agente finalmente apareceu diante de Brando com um passaporte francês junto com uma passagem para um voo para a Namíbia, Brando ficou um pouco chateado. Qual é o significado disto? Com os dedos, Brando indicou para o local designado escrito em um papel, sua expressão claramente descontente. Walvis Bay, Namíbia. Biotecnologia Blackwatch. Sou um assassino de aluguel, não tenho nenhum interesse em administrar um negócio. Caro Brando, não é isso. O agente informou misteriosamente, não se preocupe, você saberá o que fazer quando chegar lá. Garanto que você vai gostar.
Incapaz de resistir à tentativa de um grande salário, Brando finalmente embarcou no avião com destino à Namíbia. Meio-dia depois, quando Brando finalmente saiu do aeroporto internacional apertado e quase claustrofóbico, soltou um suspiro de alívio. As circunstâncias do voo eram suportáveis. Embora Brando tivesse que pegar um voo em classe econômica, não foi nada comparado às coisas que ele teve que sofrer durante a missão. A única coisa que o incomodava um pouco era a proximidade de seu assento com outros estranhos. Os assentos do voo eram separados por 2 apoios de braço que não somavam mais de 10 centímetros. Para alguém como Brando, que nem se atreveu a manter os olhos totalmente fechados durante o sono, isso pode muito bem ser uma tortura. Quando ele saiu do aeroporto, era quase meia-noite. Havia uma fileira de vans estacionadas ao lado da estrada, cada uma com um motorista de pele negra chamando passageiros em um inglês quase incompreensível. Senhor, para onde você está indo? No momento em que Brando tentava decidir se aqueles veículos que deveriam ter sido sucateados há séculos estavam aptos para dirigir, um adolescente negro que não poderia ter mais de 13 anos se aproximou dele. O jovem olhou para o gigantesco homem caucasiano diante dele, um pouco tímido de 2 metros com pulsos mais grossos do que sua cabeça. Ele perguntou timidamente, Senhor, $10 namibianos o levam ao Walvis Bay, você vem? Brando se permitiu baixar a guarda ao ver que era uma criança. Ele pegou um pedaço de papel e apontou. O endereço diz que há uma empresa chamada Blackwatch em algum lugar por aqui, sabe onde fica? Oh, você quer dizer o novo centro de pesquisa? Os olhos do jovem brilharam. Claro que eu sei. Você está indo para lá? Sim. Brando não perguntou sobre o preço, mas em vez disso, olhou para trás do jovem, onde está o carro dos seus pais. Meus pais. Eles estão no céu. Eu dirigi até aqui. O jovem parecia despreocupado e deu uma risada. Ele apontou para um triciclo motorizado estacionado nas proximidades. Senhor, serão apenas $20 da Namíbia para eu levá-lo até lá. Por que não? Brando ficou surpreso quando descobriu sobre os pais falecidos do jovem, mas não foi tão surpreendente. Histórias como essa eram muito comuns na África. Não importa o quão rico em compaixão alguém fosse, eles seriam entorpecidos pela realidade eventualmente, não menos quando era um mercenário como Brando, que há muito estava acostumado com a morte. Brando esticou a perna e subiu no triciclo. Ele rapidamente notou que, embora o triciclo estivesse muito velho e desgastado, o compartimento destinado aos passageiros estava limpo e sem poeira. Depois de ligar o motor, o triciclo fez um círculo no cruzamento e entrou na estrada. Quando deixaram as proximidades do aeroporto, não havia iluminação pública na estrada. Os faróis do triciclo do jovem também estavam quebrados há um tempo incerto, então ele teve que confiar nas estrelas para se orientar. Felizmente, o céu noturno da Namíbia provou ser notavelmente brilhante. No caminho, como se estivesse entediado, o jovem começou a cantarolar uma música de sua cidade natal. Era uma música exótica da qual Brando nunca tinha ouvido falar. Assim como na vida dessas pessoas, havia alegria encontrada em meio ao quebrantamento e liberdade encontrada em meio às dificuldades. Pintou a paisagem da periferia rural. Brando lembrou-se de quando era criança. Foi há quase 30 anos agora, ele tinha algo em torno de 5 anos de idade. Naquela época, ele passava os dias fora, brincando na fazenda, sem se importar com o que acontecia no mundo. À noite, quando seu pai terminava o trabalho do dia, ele se sentava na parte de trás da bicicleta de seu pai e olhava para o céu noturno estrelado acima dele. Em um piscar de olhos, seu pai foi retirado para a terra enquanto ele se tornou um mercenário endurecido. Não tem volta. Brando suspirou baixinho, sentindo uma emoção que não conseguia conter crescendo dentro dele. Em meio ao zumbido do jovem, o triciclo dirigiu para o oeste por 20 minutos. Brando quase podia ver as luzes da cidade não muito longe. No entanto, quando eles chegaram a um cruzamento, o jovem virou repentinamente e dirigiu em direção a um caminho desconhecido. Tem certeza que está indo na direção certa? Como um mercenário que sobreviveu a inúmeros campos de batalha, Brando nasceu com uma natureza cautelosa. Ao notar a virada repentina que o jovem havia feito, ele rapidamente tocou a sola de seus sapatos. Ao longo dos anos, ele sempre escondeu uma adaga de marfim na sola do sapato que conseguia passar furtivamente pelas fronteiras de inspeção. Sim, senhor. O jovem falou com franqueza como se não soubesse o que estava acontecendo. Ele murmurou em meio ao vento. Esta é uma estrada recém-pavimentada financiada pelo centro de pesquisa. Ele se conecta da entrada principal de seu centro de pesquisa à estrada principal de Walvis Bay, do outro lado. Brando parou de perseguir o assunto depois disso. Eles continuaram seguindo por este caminho. Em pouco tempo, inúmeras estruturas pretas e laqueadas começaram a aparecer em ambos os lados da estrada. A parte inferior dessas estruturas consistia em um pilar de 2 metros de altura com um enorme painel quadrado no topo. Todos os painéis estavam perfeitamente alinhados e posicionados no mesmo ângulo. Brando poderia dizer sem olhar 2 vezes que eram estruturas de geração de energia fotovoltaica.
Essas estruturas de geração de energia posicionadas adjacentemente foram densamente dispostas em ambos os lados da estrada, quase cobrindo o céu acima. Eles também pertencem ao centro de pesquisa. Brando perguntou. Claro. Estamos falando de uma empresa muito, muito rica. O jovem continuou com um tom de inveja. Além de montar a geração de energia solar e pavimentar estradas, eles até recrutaram um monte de gente nas aldeias próximas para experimentos. Ouvi dizer que cada família naquela aldeia recebeu dezenas de milhares de dólares namibianos. Assim que o assunto foi levantado, o jovem derramou tudo o que sabia. Também ouvi dizer que na Balha, a cerca de 10 quilômetros de distância, há um canteiro de obras que também pertence a esta empresa. Ouvi dizer que vão construir uma usina ali. Brando assentiu. Para construir uma usina em um país tão pobre sem medo de grandes perdas, esta empresa certamente era rica. Além disso, dizem que o chefe desta empresa era da China. O jovem acrescentou. Certo, senhor. Você já esteve na China? Brando sorriu com a pergunta. Não, minha profissão não é exatamente bem-vinda lá. Isso é uma pena. O jovem expressou-se com tristeza. Eu os ouvi dizer que o continente era uma terra sem disputas, sem pobreza, sem doenças. Se eu pudesse opinar, gostaria de nascer lá na minha próxima vida. Sim. Brando deu um longo suspiro e olhou para as estrelas acima. Quem não gostaria de viver em um país pacífico? Sem perceber, Brando de repente ficou intrigado com esta empresa chamada Blackwatch. Um momento depois, vários prédios com luzes piscando apareceram de repente no campo de visão de Brando. Esses edifícios não eram particularmente altos, mas ocupavam muito mais área de superfície do que a maioria dos edifícios comuns. Ele podia ver fracamente algumas luzes dentro dos edifícios. Estas eram a única fonte de iluminação na estrada. Chegamos, senhor. Por fim, o triciclo chegou ao fim da estrada. O jovem parou o veículo e apontou para um largo portão de ferro a cerca de 10 metros de distância. Este é o centro de pesquisa Blackwatch que você mencionou agora. Perfeito. Brando tirou uma nota de $2 dos Estados Unidos da bolsa e a entregou. Fique com o troco. Obrigado. Você é um senhor muito generoso. O jovem se iluminou imediatamente e expressou sua gratidão a Brando. Depois disso, ele se virou e voltou feliz. Depois que o jovem se despediu, Brando não se apresentou imediatamente. Ele examinou a área vigilantemente e notou a câmera de vigilância piscando no portão antes de se aproximar. Ele apertou uma campainha com uma placa que dizia "Por favor, toque a camisa". Depois de um momento, seguido por passos que se aproximavam, uma janela no portão se abriu de repente. Um homem negro apareceu do outro lado e perguntou: "Quem você está procurando?" "O nome é Clark Brando. Sua empresa me convidou para vir aqui." Brando apresentou o endereço que o agente lhe deu. "Eu não conheço nenhum Clark. A regra da empresa diz que não é permitido abrir o portão à meia-noite, volte amanhã." O negro informou não tão gentilmente e fechou a janela antes de dar a Brando tempo para redigir uma resposta. Brando ouviu passos se afastando depois. Uma carranca apareceu no rosto de Brando. Ele pegou o telefone e se preparou para perguntar aos agentes, só então percebeu que seu telefone havia sido deixado no modo avião quando ele estava no avião. Devido às suas responsabilidades com várias missões, Brando não tinha a dependência usual que outras pessoas tinham com seus smartphones. Portanto, não ocorreu a ele tirar o telefone do modo avião até agora. Logo após Brando ter desativado o modo avião, várias notificações de chamadas perdidas apareceram. Todas as chamadas perdidas vinham do mesmo número desconhecido. Brando imaginou que este era um novo número que o agente lhe deu após completar a missão anterior, então não deveria haver problemas em ligar para o número. Olá, olá. Este é o senhor Clark Brando. A chamada foi atendida no primeiro toque com uma resposta abrupta vinda do outro lado. A julgar pela voz, o destinatário deve ter cerca de 30 anos. Além disso, sua pronúncia em inglês não era exatamente padrão, aparentemente carregando uma gíria chinesa. Brando fez a conexão com a observação do jovem anterior de que a Blackwatch era uma empresa na China. Ele respondeu: "Sim, sou eu." "Ufa, graças a Deus." A pessoa do outro lado parecia ter finalmente se acalmado. "Posso saber onde você está agora?" "Eu sou o seu motorista designado aqui para buscá-lo, estou fora do aeroporto agora." "Já estou na entrada principal da sua empresa", respondeu Brando. "Entendido. Por favor, aguarde um momento." "Eu imediatamente." Houve um breve silêncio antes que a pessoa falasse. Brando pode ouvir o som de um motor acelerando no telefone antes que a ligação fosse encerrada. Capítulo 99, Missão de escolta. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Depois de pouco mais de 15 minutos, Brando finalmente avistou um jipe se aproximando. O veículo parou na frente dele antes que um chinês saltasse. O homem parecia estar na casa dos 20 anos. Ele era mais gordo e parecia muito alegre. Ao ver Brando, conseguiu relaxar um pouco e estender a mão com um sorriso.
Oi, você deve ser o senhor Brando. Eu sou e você é. Brando assentiu e apertou a mão do homem diante dele. O homem puxou um cartão de visita. O nome é Ken Wen-Wan, diretor executivo do Departamento de Recursos Humanos da Blackwatch Biotechnology. O chefe me instruiu a buscá-lo. Brando pegou o cartão de visita. Blackwatch Biotechnology.ltd foi escrito nele. Desculpe, esqueci de ligar meu telefone depois que saí do voo. Brando assentiu. Está tudo bem. Estritamente falando, o problema veio do meu lado. Ken Wen-Wan fez um gesto. Certo, por que você está parado aqui? Eu bati, mas o segurança não me deixou entrar, Brando respondeu inexpressivamente. Tudo bem, posso ter negligenciado alguns detalhes. A expressão de Ken Wen-Wan de repente ficou azeda quando ele pareceu ter percebido algo. Ele rapidamente mudou de assunto e sorriu. Por favor, entre no carro. Vou levá-lo para a cantina primeiro antes de levá-lo para o dormitório dos funcionários. Acho que não será necessário. Brando entrou no carro pelo outro lado e olhou para Ken Wen-Wan. Eu jantei no avião. Apenas me leve para um lugar onde eu possa descansar. Além disso, gostaria de falar com o chefe da sua empresa o mais rápido possível. Ah, entendi. Com relação ao assunto com o chefe, com certeza o avisarei logo pela manhã. Sentindo uma aura dominadora da outra pessoa, Ken Wen-Wan rapidamente desviou seu olhar e aumentou assentiu. Por alguma razão desconhecida, quando Ken Wen-Wan fez contato visual com seu homem, isso lembrou da sensação opressiva de olhar nos olhos de Shen Kao. Não, era mais do que isso. Mesmo que a aura que Shen Kao exalava fosse igual a deste homem, este homem também possuía uma hostilidade terrível. Isso lembrou de um recruta enfrentando um veterano testado em batalha. Talvez isso significasse que esse grupo de pessoas era semelhante a Shen Kao naquela época, candidatos à organização da Zona Proibida de Deus. Ken Wen-Wan estava ocupado com o pensamento enquanto dirigia. No início desta manhã, Shen Shen de repente deu a ele uma pilha de folhas de informações e o instruiu a pegar um grupo de pessoas no aeroporto. Ken Wen-Wan passou por eles, a maioria deles veio de diferentes partes do continente africano. A maioria deles eram trabalhadores de escritório regulares ou investidores. A estranheza é que a maioria deles era caucasiana. Havia europeus do Oriente Médio, europeus e da Oceania. A maioria deles eram norte-americanos. Os arquivos afirmavam que esse homem chamado Brando trabalhava na indústria de TI. Ken Wen-Wan, que estava familiarizado com o setor, percebeu instantaneamente que esse homem não dava a impressão de fazer parte do setor de TI. Era bastante revelador que esse Brando não era um profissional de TI, mas um soldado. As chances eram de que ele já havia estado no campo de batalha antes. Quando o Jeep chegou em frente ao portão, a câmera identificou o veículo e abriu o portão automaticamente. Ken Wen-Wan passou pelo portão e trouxe Brando para o dormitório que Shen Shen havia designado. O dormitório ficava na ala noroeste do centro de pesquisa. Não estava conectado ao outro prédio de dormitórios, mas separado por uma grande distância. Quando este edifício foi construído, eles usaram especificamente um material mais resistente do que os outros edifícios. Pode ter apenas 5 andares, mas redes antirroubo foram instaladas nas janelas de todos os andares. Além disso, as portas de segurança mais fortes foram usadas em todos os cômodos no lugar das portas de madeira comuns. Quando o prédio foi construído, muitas pessoas não entenderam o sentido de construir uma ala de dormitório tão bizarra. Ken Wen-Wan sentiu como se estivesse começando a entender as intenções de Shen Shen. Senhor Brando, por favor, venha comigo. Depois de sair do carro, os dois entraram no dormitório silencioso. As condições dos dormitórios construídos por Shen Shen eram bastante notáveis. Foi projetado totalmente de acordo com o design padrão de quartos grandes, bem facilitado com ar-condicionado, computador, armário e banheiro. Mesmo a pessoa mais exigente não deve ter nenhum escrúpulo quanto a isso. Senhor Brando, aqui estão as chaves do seu dormitório. Ken Wen-Wan escolheu o primeiro quarto no segundo andar por capricho. Ele então pegou uma chave identificada como C201 de um grande molho de chaves e a entregou a Brando. A cantina servia comida às 8 horas, meio-dia, 18 horas e 22 horas. Se precisar de alguma coisa, não hesite em me contatar. Depois disso, ele se virou e saiu, deixando a sala vazia para Brando. Brando parou na janela e viu o chinês entrar em seu jipe e partir. Ele então fechou as cortinas e inspecionou minuciosamente o quarto. Depois de meia hora de trabalho, Brando finalmente concluiu sua tarefa e recolocou no lugar os equipamentos como mesa, luminárias e computadores. Nada mal. Não havia sinais de um sistema de vigilância instalado na sala e também não havia guardas postados. Se ele quisesse sair, esse centro de pesquisa era uma peneira, livre para uma saída fácil. No entanto, por que eles estavam tão contentes em ser tão negligentes com ele quando ainda nem sabiam que tipo de pessoa ele era? Além disso, o agente o informou que esta era uma nova missão. O que isso deveria significar? Brando sentou-se no colchão macio e confortável e pensou profundamente. Chefe, é Wen-Wan, você está acordado?
Na manhã seguinte, quando Shen Shen acordou, ele ouviu a voz de Qian Wenhuan vindo do pazer perto da porta. Shen Shen não obteve resposta e foi até a porta para abri-la. Qian Wenhuan, com olheiras, entrou com uma pilha de informações. Chefe, fui buscar Brando ontem à meia-noite, seguindo o horário da passagem aérea. Qian Wenhuan tirou o arquivo mais alto. Mas ele não ligou o telefone quando saiu do voo. Quando consegui contatá-lo, ele já estava na entrada do centro de pesquisas. Você já o localizou no bloco C? Shen Shen sentou-se no sofá e tomou grandes goles de água quente. Ele se estabeleceu lá ontem à noite. Haverá mais 6 chegando hoje, respondeu Qian Wenhuan. Shen Shen olhou para as olheiras sob os olhos de Qian Wenhuan e sorriu. Essas pessoas são muito importantes. Você é o chefe do departamento, não tenho mais ninguém para atribuir essa tarefa a outros além de você. Eu entendo. Qian Wenhuan suspirou baixinho e não levantou nenhuma reclamação. Que tal isso, vou atribuir mais um carro para você. Shen Shen pensou sobre isso. Ele pousou a xícara e se inclinou para trás. Você pode trazer os outros funcionários do RH. Dessa forma, você pode reduzir sua carga de trabalho. Entendi. Qian Wenhuan ficou aliviado ao receber a notícia. De repente, ele se lembrou de algo e relatou: sim, chefe, aqueles guardas de segurança locais estão começando a se antecipar. Ontem, Brando me disse que quando ele tocou a porta, os guardas não lhe deram nenhuma informação. Shen Shen reagiu com uma leve carranca e mencionou com um sorriso gelado: não é grande coisa, eles serão substituídos muito em breve. Farei com que essas pessoas renunciem automaticamente. Por renunciar, você quer dizer? Qian Wenhuan estremeceu. Você já não está trazendo a nova força de segurança para cá. Shen Shen apenas sorriu e bateu no topo da mesa de centro com o dedo indicador, fazendo um som de batida. Qian Wenhuan de repente entendeu e respondeu com entusiasmo: eu entendo o que você quer dizer agora. Isso significa que eles se juntarão ao nosso. Vamos ver como vai primeiro. Haverá outro processo de filtragem mais tarde. Shen Shen não tentou esconder isso. Desde que não haja mais acidentes, todos devem se juntar à organização. Entendi. Qian Wenhuan ficou aliviado quando foi informado disso. Então, foi por isso que o chefe o enviou para acompanhá-los. Considerando tudo, ele era o segundo membro mais importante da filial africana da empresa, ao lado de Shen Shen. Se isso foi feito por causa da zona proibida de Deus, então fazia sentido. Como membro antigo, faria sentido que ele examinasse os novos membros em potencial. Qian Wenhuan se aproximou da porta antes que ele de repente se lembrasse de algo e se virasse. Chefe, Brando me perguntou quando você vai encontrá-lo. Quando eu vou encontrá-lo? Shen Shen pensou por um momento. Diga isso a ele. Quando todos os seus companheiros estiverem reunidos, eu os encontrarei. Qian Wenhuan percebeu isso e saiu da sala. Capítulo 100, Segurança. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Nos dias seguintes, Qian Wenhuan, junto com todo o departamento de recursos humanos, estava totalmente exausto. 30 pessoas no total. 4 a 5 por dia, em dias mais lentos, eram 2 a 3 deles chegando ao aeroporto internacional de Walvis Bay. Os dias passaram rapidamente. O bloco C do dormitório lentamente ganhou vivacidade também. À medida que os novos inquilinos chegavam, eles esperavam a residir no segundo, terceiro, quarto e quinto andar. Ao contrário dos funcionários regulares, esses novos residentes não tinham apenas os melhores dormitórios, mas também uma cantina básica. Os benefícios de desfrutar quase rivalizaram com os professores. Muitos membros da equipe sussurraram sobre esses acontecimentos, alguns dos travessos até entraram na cantina para examinar a situação. Antes de passarem pela porta, eles foram assustados pelos olhares frios e intimidantes dos novos residentes. Infelizmente, os membros regulares da equipe não gostaram do trabalho extra que Shen Shen havia feito por causa deles. Havia uma boa razão para ele separar esses novos inquilinos do restante da equipe. Ele o fez por preocupação com a segurança de todos. Entre esses 30 membros, 5 deles eram membros do CIAL da Marinha, outros 5 da Força Delta. Além disso, 3 deles serviram no 22º Regimento de Serviços Aéreos Especiais e 4 vieram da Força Alfa. O resto deles eram membros do Oriente Médio ou lutaram para escapar das batalhas incessantes nos territórios da África. Cada um deles tinha as mãos manchadas de sangue e não se encaixava na multidão normal. A única mulher neste grupo de 30 pessoas era uma senhora que se parecia com Eva Green, que fazia parte das forças de intervenção francesas do Gigon. Morar no dormitório do bloco se não era exatamente descrito como leve e arejado. Uma parte de ganhar a vida como mercenário era estar cercado por guerra, morte e violência durante todo o ano, então eles tinham que estar em guarda o tempo todo. Mesmo quando eram colocados em um ambiente que lhes permitia relaxar, poucos deles conseguiam ficar tranquilos. Além disso, sua empresa-mãe dificilmente os poupou de detalhes e não lhes deu nada quando perguntaram por que foram enviados para cá. Por outro lado, o centro de pesquisa fazia questão de alimentá-los generosamente sem fazer outros movimentos.
sendo colocado em circunstâncias tão estranhas, como alguém esperaria que esses mercenários cautelosos ficassem à vontade. Além disso, essas pessoas que praticamente dormem com suas armas em mãos não receberam nem mesmo uma simples arma para autoproteção. Outro fator a considerar era que, apesar de serem funcionários da mesma empresa, eles não tinham muito contato entre si, além da rara formação de equipes durante certas missões. Isso só serviu para aumentar a tensão. Se não fosse pelo papel que sua empresa-mãe desempenhou, não seria muito surpreendente ter vários surtos violentos nos últimos dias. No quinto dia de residência de Brando aqui, Kim Wen-yuan finalmente trouxe todos os 30. Depois de situar todos eles no bloco C, ele mandou uma mensagem para Shen Shen. Na manhã seguinte, enquanto Brando e os outros jantavam na cantina, vários chineses que irradiavam um tipo de aura semelhante apareceram. Era Shen Cao e os membros de sua equipe. Após a aparição de Shen Cao, todos que jantavam na cantina pararam o que estavam fazendo e voltaram sua atenção para a porta. Era como se o próprio ar tivesse congelado na cantina. No entanto, era como se Shen Cao mal sentisse o peso da atmosfera aqui. Ele caminhou até o centro da cantina, mantendo as mãos atrás das costas o tempo todo, e anunciou em voz alta: "Cavalheiros, por favor, venham comigo depois da refeição. O chefe da nossa empresa gostaria de conhecer todos vocês." Após seu anúncio, ele olhou brevemente para todos os presentes. Ele então se virou e se dirigiu para a porta, onde ficou esperando em silêncio. Com isso, a atmosfera tensa lentamente começou a diminuir novamente. Os mercenários continuaram a refeição. Muitos deles soltaram um suspiro de alívio, mas foi rapidamente seguido por um olhar muito perplexo em seus olhos. Depois que eles terminaram rapidamente a comida, Shen Cao abriu caminho na frente e os levou para o salão localizado no terceiro andar do prédio do laboratório, que acomodava 1000 pessoas. Isso foi feito seguindo a sugestão de Kim Wen-yuan. Embora houvesse uma sala de reuniões prontamente disponível no prédio do laboratório, Kim Wen-yuan imaginou que situações como essas eram o equivalente a uma espécie de encontro às cegas. Se o chefe fosse encontrar esses futuros funcionários em potencial pela primeira vez, era melhor deixar a melhor primeira impressão possível. Quando o grupo entrou no salão e escolheu seus lugares, rapidamente ficou claro que, nos últimos dias, eles se dividiram em campos separados. Os membros da Força Delta sentaram-se junto com o oficial da Marinha e o aposentado das Forças Especiais formou seu grupo também. Os membros restantes foram espalhados em pequenos grupos de 2 a 3 membros cada. Ninguém estava fazendo barulho nem havia ninguém sussurrando entre si. Sem ter que receber nenhuma instrução, eles se agruparam diligentemente, mostrando sua aguda disciplina de combate a esse respeito. Depois que todos se sentaram, Shen Cao e os outros encontraram seus lugares no canto do palco. Foi então que Shen Shen finalmente apareceu na entrada do salão de reuniões. Depois de se preparar para a apresentação, ele avançou para o púlpito. Em um instante, incontáveis pares de olhos unanimemente ficharam seu olhar intimidador em Shen Shen. Exceto por apresentadores ou apresentadores especializados, a maioria das pessoas sentiria uma imensa pressão quando se tornasse o centro das atenções de tantas pessoas. O efeito foi mais do que dobrado quando era de um bando de mercenários que matariam impiedosamente sem piscar um olho. Enquanto isso, Shen Shen, que estava vestido com seu GS Combat Suit, manteve sua compostura fria e mal prestou atenção à intensidade deles. "Cavalheiros e senhoras refinadas." Shen Shen falou ao microfone: "Tenho certeza de que muitos de vocês têm muitas perguntas sem resposta em mente nos últimos dias. Por que sua empresa-mãe, a Tara Private Security Company, o enviou aqui sem lhe dar nenhuma explicação?" Shen Shen abaixou a cabeça e deu um sorriso presunçoso. "Vou colocar assim, o raciocínio é muito simples. É porque a Tara Company, sua mãe, liberou seu contrato e transferiu todos vocês para mim. Você está por meio deste assinado com a Blackwatch." No exato momento em que Shen Shen deu a notícia, o público abaixo entrou em erupção instantaneamente. Muitos deles dispararam imediatamente para cima, suas reações uma mistura de descrença e raiva. "Você está brincando comigo. Isso é verdade, porque não fomos informados sobre isso. Como eles puderam fazer isso? Eles acham que devemos ser bons. ***. O grupo começou a xingar e repreender com raiva. Shen Shen pausou diligentemente seu discurso em um momento apropriado também. Ele silenciosamente olhou para eles e lhes deu tempo para expressar seu descontentamento e frustração. Isso durou 2 minutos. O estranho foi que, depois que terminaram de desabafar, eles de alguma forma se acalmaram novamente e olharam para trás para Shen Shen em uníssono. Eles pareciam estar esperando por mais explicações de Shen Shen. "Excelente, acho que todos se acalmaram um pouco." Shen Shen retomou sua explicação. "Nesse caso, permita-me apresentar-me. Meu nome é Shen Shen." Enquanto falava, ele escrevia as letras Shen Shen no quadro branco atrás dele. "Eu sei que para muitos de vocês, este pode ser um nome muito estranho. Mas se há uma vantagem com este meu nome, é que não importa como você escolha me tratar, isso não vai me incomodar de forma alguma. Além disso, sou o chefe desta empresa de biotecnologia. Isso me traz de volta a vocês.
Vocês são os que eu pedi pessoalmente a Damini, o chefe de sua empresa controladora. Ao ouvir a revelação, seus olhares assumiram um tom mais solene. Para ser capaz de solicitar pessoal de Damini de todas as pessoas, não demorou muito para juntar quanta influência o jovem antes deles possuía. Alguns desses mercenários podem ser facilmente agitados devido à intensa pressão do campo de batalha, mas não eram tolos. Damini nunca foi alguém de quem eles ousaram incorrer na ira, o que significava que este jovem diante deles também não era exceção a essa regra. Shen Shen continuou. De volta ao motivo pelo qual empreguei muitos de vocês aqui. Ao contrário de uma empresa como a Tara, que se especializa em assuntos militares e espera que você aposte sua vida para ganhar a vida, não vou exigir isso de você. Tenho meus bens e não preciso de sua ajuda para obter lucros. Eu não preciso de você para brandir suas espadas e massacrar civis comuns, nem espero que você cause uma revolta política na África. Vocês descobrirão que não precisam mais ser rotulados como mercenários presos na zona cinzenta. Você poderia se posicionar orgulhosamente como um combatente oficial subscrito à proteção da Convenção de Genebra. Eles trocaram olhares perplexos um com o outro. Então, podemos perguntar o que você espera que façamos por você. Foi então que a francesa que se parecia com Eva Green levantou a mão e perguntou, também sobre o nosso salário. Devemos esperar que seja mantido na faixa anterior. Linda senhorita Sarah, você fez uma ótima pergunta. Shen Shen brandiu um olhar de aprovação antes de anunciar claramente, sobre o assunto de seus salários, não tenho nenhum interesse no valor que sua empresa controladora pagou a você. Após sua observação, um olhar de cansaço apareceu em muitos de seus rostos. As sobrancelhas de Sarah se frangiram e parecia que ela ia dizer alguma coisa. No entanto, Shen Shen falou novamente antes que qualquer um deles pudesse, posso oferecer um preço muito acima da média do mercado menos 20 mil a 30 mil dólares americanos. Eles instantaneamente congelaram e expressaram um olhar de pura descrença. Um salário mensal de 20 a 30 mil dólares equivalia a 700 a 1000 dólares por dia. Este era de fato um salário muito superior ao de um mercenário comum. No entanto, uma parte deles manteve a compostura. Brando pensou por um momento antes de levantar a mão e perguntar, Senhor Shen Shen, posso saber o que nossos deveres incluirão? Shen Shen fez um gesto para impedir que Brando continuasse sua pergunta. Ele então culturou-se, virou e escreveu no quadro branco em uma fonte grande. Segurança. Olá querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.